Muito obrigada. Deus é bom e fiel. Obrigada, pastora Neia, essa mulher de Deus. Eu me chamo Eloana, eu sou ministra do Verbo da Vida, sou professora do Rema. Estou aqui com metade da família, né? Tem um menino que ainda ficou na outra igreja, mas fica em pé mais uma vez, meu marido, o homem mais lindo desse mundo. Você percebeu que ele é bem forte, né? Minha filha também, aquela menina ungida que está sempre comigo, tem um filho também. Enfim, Deus é bom. Na sexta-feira nós fizemos aniversário de casamento, 33 anos. Eu digo que temos 33 anos casados e namoramos há 39. Deus é bom e fiel, amém? E o motivo disso tudo, querido, se chama Jesus. Se chama o cordão que nos segura o nosso casamento. Se chama o centro do nosso casamento, Jesus Cristo. E estamos falando sobre família, né? Estamos no culto para a família e falando sobre finanças nas famílias. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? E o Senhor disse, fale da tua vida. Fale daquilo que rompeu a tua vida. Daquilo que te tirou de uma posição de vergonha e te colocou numa posição de honra. Naquilo que nunca falta na sua vida. E se eu posso dar um tema nessa mensagem hoje eu não posso falar sobre finanças se eu não falo sobre princípios. Finanças são princípios. E o tema que o Senhor colocou no meu coração foi oferta, um princípio que nos traz rompimento. Foi isso que rompeu na minha vida. Sabemos acerca do dízimo, queridos, que o dízimo de fato é aquilo que nos protege. Eu digo que o dízimo é como você ter uma casa muito grande e colocar aquela cerca elétrica, onde nada vai entrar. Tem alguma coisa estranha aqui. Eu acho que eu estou ouvindo muito minha voz. Eu acho que isso é retorno, né? É retorno. Estou aprendendo, viu? Baixar um pouquinho, por favor, querido. E o dízimo, eu digo que é essa cerca protetora que nos cerca, que nos guarda, que nos protege. Mas a oferta, ela é uma semente que ela rompe com a miséria. Ela rompe com a escassez. Ela rompe com a vergonha. E eu, amados, presenciei isso na minha casa, na minha vida, na minha família. Eu vi Deus me dando direções, porque toda vez que Deus quer romper numa área financeira, Ele vai te dar uma direção que vai usar o teu financeiro. Amém? Nós colhemos de acordo com a nossa espécie. Então, toda vez que Deus quiser romper em uma área, e nessa área financeira, eu estou falando especificamente nessa noite, sobre uma área financeira, onde eu, de fato, queridos, rompi nessa área, mudou a minha vida, mudou a minha história. Hoje eu tenho uma outra história na minha vida, não mais a história de vergonha, mas a história de dupla honra. Você está pronto para isso nessa noite? Você está pronto para, de fato, queridos, dar um voo maior na sua vida? Eu não sei como está a tua casa hoje, eu não sei como está a tua família hoje, mas eu quero dizer, instrução de Deus vem para a tua vida hoje. E você, como o pastor já falou aqui, queridos, e ele estava ali e estava testificando isso no meu espírito. Não é, queridos, para arrancar dinheiro de você, não. É para te tirar de situações. É para trazer rompimento na sua vida financeira. Eu não sei quanto a você, querida, mas chegou o tempo da igreja começar a ter colheitas. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Só tem colheita quem planta. Porque muitas vezes as pessoas estão querendo colher. Mas deixa eu te falar, amados, não tem como você colher se não plantar. Então a oferta, ela é a semente, querido, que nos faz prosperar, que nos faz multiplicar e enriquecer. Oferta é a semente e ela precisa ser lançada na terra. Não tem como, querido, semente ficar na mão. Semente na mão, ela apodrece. Semente, ela precisa ser lançada na terra.
Se você não lança a semente na terra, ela fica sem o seu ingrediente principal para produzir os frutos. A semente, ela precisa de uma terra. A casa do Senhor é uma terra. O irmão do teu lado é uma terra. Os teus líderes são uma terra. A tua família é uma terra. O teu marido é uma terra. Os teus filhos são uma terra. A questão de uma vida de ofertas, queridos, precisa ser um estilo de vida. Nós temos, querido, a generosidade real. Tem um Deus real que é generoso e nós temos o DNA dele. Filho de Deus precisa ser generoso. Filho de Deus precisa ser liberador. Porque você precisa entender que quem está plantando é você e quem vai colher é você. Amém? Você sabe que o bom agricultor, queridos, ele não planta qualquer semente. Um bom agricultor, ele não vai plantar uma semente que sobra. Ah, não, sobrou essa semente, eu vou plantar ela. Um bom agricultor, ele vai escolher a melhor semente. Ele sempre vai plantar o melhor dele, porque ele entende que a colheita não vai ser para outros. A colheita vai ser dele. Quando eu entendo que a colheita é minha, eu vou plantar de uma forma diferente. Eu vou plantar com uma outra consciência. Não vou plantar com a consciência de miséria, para colher pouco, mas eu vou plantar com a consciência abundante. Ele disse na palavra dele, eu vim para dar vida e vida com abundância. Interessante que às vezes as pessoas dizem assim, não, ele veio para dar vida, mas não para por aí o versículo. Não foi qualquer vida, não foi uma vida de vergonha, não foi uma vida de escassez, não foi uma vida de falta, querido. E às vezes nós passamos por essa situação por falta de entendimento, por falta de conhecimento da palavra, daquilo que de fato está escrito. Ele veio para dar uma vida abundante. Abundância em todas as áreas. Abundância na tua família, abundância na tua casa, na tua saúde, na tua alma, mas abundância também no teu bolso. Quando o Filho de Deus, ele entende por que ele precisa enriquecer. Eu não entendo quando às vezes nós falamos sobre isso. Eu não estou falando dessa igreja, mas nas igrejas que eu prego. Tem igreja que eu prego sobre finanças, que quando a gente vai falar sobre isso, você já entende a cara do povo, ele fecha. Ele não recebe. Eu digo, eles não têm entendimento, eles não estão entendendo. Eles estão vivendo ainda a vida egocêntrica. Uma vida onde eu tenho para mim, mas Deus não chamou para te dar uma vida onde você tem para você. Deus chamou para dar uma vida onde você tem para liberar, onde você tem para dar. Uma vida que transborde para a direita, para a esquerda. Eu gosto de pregar essas coisas. Eu trago meu marido e minha filha, porque eu posso pregar na frente deles. Porque eu tenho uma generosidade real na minha vida. Eu acordo e pergunto ao Senhor, o que é que nós podemos fazer hoje, Espírito Santo? Dar a quem? Fazer o quê? Isso é uma vida, amados, de liberalidade. É você conhecer o poder que tem a semente da oferta. Nunca mais você vai vir para o culto, querido, sem trazer uma oferta. O pastor Raimundo, ele sempre fala, eu ainda não fui na Angola, mas ele já foi. E ele diz que lá, se tiver 2, 3, 5 cultos, eles fazem assim. Eles têm R$10, se tiver 5 cultos, eles dividem. Porque para eles é importante trazer para o altar. Para eles é importante ele ter algo para dar ao Senhor. Ele entende que aquilo ali vai tirar ele da miséria. Que aquela oferta vai tirar ele da pobreza, da escassez. Nós precisamos entender isso. Eu queria que você abrisse aí, eu estou falando sobre a semente. Marcos 4, 26. Jesus, ele conta aí uma parábola, amados. Mas nós podemos entender nessa parábola o processo de uma semente. Como é que acontece com uma semente? Marcos 4, a partir do 26. E quando você, querido, for entender o processo dessa semente, nunca mais você vai parar de plantar.
Você vai entender nessa noite que nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade vai impedir de você plantar aonde o Senhor tem direcionado. Eu não sei quanto a você, querido, mas quantas vezes sentimos tanta vontade de dar um... Acontece isso comigo, eu desligo o microfone. Aleluia! Meu Deus do céu, acho que foi como diz o pastor, um problema de bio, né? Eu aqui com o microfone. Então, lá em Marcos 4, 26, diz assim, Jesus também disse, o reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra. Esse texto, amado, vai nos mostrar o processo de uma semente. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer com a semente é lançar sobre a terra. Semente não é para ser guardada. Semente não é, amados, para deixar de plantar. Identificou, chegou, identificou, é semente. Pai, qual é a terra? Lança. A semente precisa morrer. A primeira coisa que acontece com a semente. O 27 diz assim, noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. Interessante que você vai ver aqui, queridos, que um bom agricultor, ele não fica preocupado. Ele lança a semente, mas se despreocupa. Ele não fica toda hora, vai lá olhar, será que já apareceu alguma coisa? Será que já apareceu alguma coisa? Ei, quando Deus disser semeie, semeie e largue lá, queridos. Não se preocupe, porque a semente foi lançada na terra e o destino dela é crescer e produzir frutos. Não tem outro destino para a semente. Você tem que plantar e ficar com uma expectativa, não preocupação, em dizer a qualquer momento vai acontecer. A qualquer momento vai brotar. Eu não sei se vem do norte, se vem do sul, se vem do leste, se vem do oeste. Eu não sei de onde vem, mas eu semeei. Se semeia, querido, pode ter certeza, vai haver colheita. O 28 diz assim, a terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Queridos, quando você decide plantar, você precisa esperar, porque vai chegar o tempo da colheita. Sabe que plantar é uma opção? É uma opção, queridos. Eu acredito que essa igreja ela é ensinada acerca do dízimo, da oferta, da generosidade. Mas você sabe que isso é uma opção? As pastoras podem até ensinar, mas é você que vai decidir. Plantar é uma opção, mas colher é uma obrigação. Sabe que é loucura? Não, eu só estou plantando. Não preciso não. Está doido, é? Não existe um agricultor plantar e dizer, não quero colheita não. Você está sendo melhor do que Deus? Você precisa entender que todas as vezes que você plantar, vai haver colheita. Não tenha mais para onde correr não. Eu queria que você botasse... Cadê o menino da... Bota para mim essa imagem aí, meu filho. Você está vendo essa imagem aí? É para você entender. Eu quero que você pegue bem isso. Porque quando o diabo disser a você, deixe de ser besta. Vai, besta, vai ofertar.
Sabe por que o diabo disse a você? Porque ele não quer que você rompa. Ele não quer que você saia da posição que você está. Então você está vendo aí uma semente, querido. Não importa o peso que está sobre ela. Não importa o peso que está sobre ela. Quando você planta, ela rompe. A oferta é isso aí que acontece, queridos. Pode ter o peso que for. Mas se Deus disse plante, plante. E vai haver esse rompimento. E eu profetizo, vai haver rompimento na casa de pessoas aqui. Deixa eu te falar uma coisa. O pastor falou que gosta de colocar a vida dele e eu vim para colocar a minha vida. Eu me lembro que eu entrei na igreja Verbo da Vida, eu era de uma outra denominação. E fui para o Verbo da Vida. Cheguei no Verbo da Vida quebrada. Cheguei no Verbo da Vida com muita dificuldade financeira. Cheguei no Verbo da Vida em um estado de vergonha. De até, amados, ter, sabe, pastora, o suficiente. Menos que suficiente para comer. Foi assim que eu cheguei ali naquela igreja. E eu recebi a palavra. Eu me lembro que Vânia uma vez, ela disse assim, eu descobri a veia da prosperidade. E eu com o olho aberto, ela disse a veia da oferta. E queridos, eu estava em casa aí orando. E o Senhor teve o primeiro congresso lá na igreja, um congresso profético, ou um congresso de mulheres. E foram as duas ministras, Rosana Lira, quem conhece Rosana Lira? E Lucinha Veras, duas mulheres profetas de Torá que carregam a unção para prosperar e para romper. E o Senhor disse a mim, amados, deixa eu te dizer, a minha vida estava um caos. Mal eu tinha para comer com os meus filhos. Isso é mais de 10 anos atrás. E o Senhor disse, diga que você vai dar a janta delas. Deixa eu lhe falar uma coisa. Esses dias, vai chegar instruções para você. E não pense que é o diabo, não. É Deus querendo te tirar, te arrancar da posição de vergonha. E eu disse, como é isso, Senhor? E Ele disse, é. E você vai dar, sabe o quê? Aquele bobó de camarão que você faz. Você comendo ovo para dar bobó de camarão. Você tem que crer que a palavra funciona. E ali naquela hora minha mente queria, sabe, trazer o natural. Mas aí subiu uma palavra. 2 Coríntios 9:6. Ele dá semente todo aquele que semeia. Eu digo, Senhor, eu não tenho, mas a sua palavra diz que você dá semente àquele que semeia. Semente. Amados, chegou na minha mão semente. Nem para mais e nem para menos. A semente não foi semente mais pão, foi a semente só. Porque o Senhor queria me ensinar que toda semente plantada, ela rompe. Ela rompeu na minha casa e na minha família. E eu comprei exatamente aquilo. Elona, sobrou algum dinheiro? Não. Foi semente. Fiz a janta, amados. Levei. Porque na igreja a minha cara sempre foi de rica. Porque eu entendo quem é meu pai. E riqueza não tem a ver com meu bolso, querido. Tem a ver com o pai que eu tenho. Disse Vânia, ela mulher não precisa não. Eu digo, precisa, mulher. Eu vou dar a janta. E fiz a janta. E dei a janta. Eu lembro que a gente estava servindo no diaconato. E no final, amados, que fechou a igreja, aquelas duas mulheres estavam saindo. E Lucinha Veras olhou para mim e disse, eu tenho uma palavra de Deus para você, mulher. Eu digo, fale. Ela disse, como aquele profeta disse àquela viúva. Nunca mais, Deus está falando com alguém aqui. Nunca mais faltará nem o azeite e nem a farinha da tua botija. Amados, eu agarrei aquela palavra. Porque a palavra você precisa agarrar. Eu agarrei aquela palavra e disse, acabou a vergonha.
Amado, sabe que eu fiz o bobó do camarão que sobrou para minha casa. Foi um caldo, eles colocaram ovo e comeram. Sentiram o gostinho do caldo do camarão. Mas hoje na minha casa come camarão até no pão. Ei, queridos, Deus, Ele rompe a semente, a oferta, rompe com a miséria. Nunca mais na minha casa faltou. Hoje eu como, hoje eu dou, eu amo dar comida, eu amo receber pessoas para comer. Por causa de uma semente, uma obediência, uma instrução de Deus. Deus, amados, em tempos como esse, nessa campanha que vocês estão fazendo, viu, pastores? Vai chegar instruções para vocês. Vai chegar instruções para vocês. Não vai ser só o povo, não. Vai chegar instruções para vocês. Para tirar vocês de uma posição e colocar em outra posição. Uma posição onde você vai ter para dar. Uma posição onde você vai ter para distribuir. A semente da oferta, amados, ela faz isso, ela rompe. Ela rompe com a miséria. Você se lembra aquele texto que está lá em 2 Coríntios 8? Abre lá rapidinho. 2 Coríntios 8. Eu gosto desse texto, queridos. Eu me vi inserida nesse texto. 2 Coríntios 8, 1. Deixa eu só. 2 Coríntios 8, 1. Diz assim. Paulo, ele incentivando para a contribuição com generosidade. Ele diz assim: agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas na sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Eu posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além, e o fizeram por iniciativa própria. Lembra que não foi Vânia que me pediu? Eu tive a iniciativa própria de ofertar. Tem coisas que as pessoas não vão precisar pedir a você. Vai ter que haver uma iniciativa em dizer: pastor, eu quero ofertar. Vai ter o quê? O que é que precisa fazer? O que é que precisa dentro dessa igreja? Eu quero ser participante. Queridos, aquelas pessoas estavam em extrema, não era somente pobreza, era uma extrema pobreza. Mas eles entenderam. Com certeza foram pregados para eles. A questão, pastora, da semente da oferta. Eles entenderam que Paulo era a oportunidade para eles saírem dessa situação. Às vezes vivemos situações apertadas dentro das nossas casas, queridos, porque não temos dado ouvido às instruções de Deus. Deus, Ele vai instruir famílias aqui. O pastor falou, é a vontade de Deus. Deus quer te enriquecer. Deus quer te prosperar. Deus quer te dar casa. Deus quer te dar carros. Mas deixa eu te falar, Deus também é um Deus de princípios. E princípio de dizimar e ofertar não caiu de moda, queridos. Eu não posso querer as coisas do Senhor se eu não dou nada. Eu preciso ser generosa. Paulo disse que aquele povo reconheceu, disse: rapaz, a nossa oportunidade. Paulo, nós não temos muito não, mas o que temos vamos dar. Nós queremos rompimento, nós queremos sair da escassez, nós queremos sair da miséria, da dívida, nós queremos sair da vergonha. Nós queremos ir para a estação de abundância, a estação da multiplicação. Queridos, é falta, escassez, é prisão do diabo. E a Bíblia diz que Jesus já nos libertou. Ele já nos libertou. Eu preciso entender que eu fui liberta, eu sou livre. Eu tenho para dar, eu tenho para abençoar, eu tenho para liberar. O meu coração precisa
precisa estar nessas coisas, queridos. Eu coloquei algo aqui que diz assim: as ofertas, elas produzem um poder silencioso, capaz de produzir, romper, multiplicar e perpetuar a espécie e frutificar, produzindo alimento. Eloana, mas eu tenho plantado tanto, mas eu não tenho colhido tanto. Sabe, tem sementes como a de coentro, que você coloca com 15 dias, você já vê as folhinhas. Mas tem uma semente chamada de bambu chinês. 5 anos, ninguém vê nada. 5 anos, a raiz está para baixo. 5 anos. Sabe que o mais interessante é que o coentro, qualquer ventinho que dá, ele murcha, ele quebra, ele cai. Mas a semente, o bambu, todos vão ver. Não tem como passar e não ver um bambuzal. Queridos, eu profetizo que você comece a colocar sementes de bambu em solo fértil. E espere com paciência, crendo no que Deus vai fazer. Queridos, daquele dia para cá, eu já gostava de dar, agora eu sou extravagante. Levou uma época lá em casa, meu marido agora é crente e arrochado, mas antes, no início, era meia boca. E às vezes, quando eu chegava, mas quando eu ganhava alguma coisa, ele dizia, que lindo, eu digo, não, é semente. Rapaz, você não fica com nada. Eu digo, não, mas deixa eu te falar, vai ter um tempo na sua vida, que para você sair da situação, vai ser só você plantando. É doideira isso, não. Eu plantei tanto hidratante que eu tive que dizer ao Senhor, para, Senhor, de mandar. Porque eu não uso hidratante, meu corpo pega fogo. Não uso hidratante. Mas hidratante vinha, eu liberava. Tem coisas, mulheres, que você precisa liberar, que está na sua casa. Talvez não chegou o novo, porque o velho está lá encalhado. Vai lá, dá uma olhadinha no seu guarda-roupa. Aleluia. Não tem como colher se você não semeia, queridinho. Não tem como. Você precisa entender que a sua vida precisa ser uma vida de liberação. Sabe, você tem que ser daquelas que passa assim, olha, para líderes, para mulheres dentro da igreja. Só estou vendo com esse sapato. Em vez de você criticar, ó a oportunidade de você semear. É segundo a sua espécie, ó a oportunidade de você semear. Semeie, queridos. Tem uma vida de semeadura, isso é uma instrução que Deus está dando para você. Se você está na escassez, se você não está vendo nada, o Senhor está dizendo, ei, não importa, mas eu não tenho porque não dá. Quem foi aquele grande homem de Deus? Me deu o nome dele, que começou a dar o botão. É um grande aí na fé, me esqueci o nome dele agora. Quer dizer, ele não tinha nada. Mas ele diz, quando a salva, quer que passa a salva? Mas lá na igreja passava, né? Agora não passa mais. Rosana dizia uma coisa maravilhosa. A salva está passando para te salvar da miséria. A salva que te salva. Sabe que o gasofilaço te salva da miséria? Você sabe que uma instrução de Deus para você ofertar na vida de algum irmão te salva da miséria? Te tira da escassez. Eu vim mesmo aqui para mexer com você nessa noite. Tem alguém pensando assim, para que essa mulher veio hoje aqui? Para dizer a você que você precisa semear. Para você viver coisas novas, voos maiores. Meu marido e minha filha estão aí, querido. Minha conta não fica no zero. Eu oro de manhã, digo, Senhor, eu plantei. Minha conta está aqui, 3 contas, Senhor, todas 3 sem nada. Querido, não demora muito não, pastor. É uma ligação, é um pix caindo.
É alguém que assistiu uma mensagem no YouTube não sei quanto tempo e diz assim, eu fui abençoado e libera um Pix. Querido, isso é uma vida de semeadura. O que chega nas tuas mãos, você tem que dizer, Senhor, o que é isso? É pão ou é semente? O problema é que tem muita gente comendo pão. Se você comer pão, amados, você fica sem colheita. Se você comer semente, você fica sem colheita. Semente é para semear. Semente é para liberar. Semente é para dar. Deus, Ele nos instrui. Deus instruiu aquela viúva e disse, olhe, você vai sustentar o profeta. E a mulher disse, o que é que eu tenho? Um punhado de farinha, um pouco de azeite. Deus não olha para o que você tem. Deus olha, queridos, para o que Ele vai fazer. Toda vez que existir uma semente nas tuas mãos, você precisa visualizar uma floresta. É assim que Deus vê a tua semente. Como uma floresta. Como uma grande oportunidade dEle liberar para a sua vida. É um princípio que Ele deixou para liberar para mim e para a tua vida. O princípio de semear, o princípio de liberar, o princípio de ser generoso. Seja generoso dentro da sua casa. Cadê os maridos aqui? Levante também, meu filho. Tu é marido. Seja generoso na tua casa, marido, com tua esposa. É uma terra fértil. Às vezes Deus quer romper e depende disso. Depende de você, começa na tua casa. Porque ser profeta em púlpito é muito bom, mas ser profeta dentro da sua casa é melhor ainda. Eu costumo dizer, eu não sou profeta somente em púlpito, não. Eu sou profeta dentro da minha casa. Eu digo, Deus me deu uma instrução. O ano passado, eu fui para Portugal. O Senhor disse, eu vou te levar para Portugal. Porque Deus, Ele tem essas coisas, né? Ele é lindo. Te levar, vai. Tirar uns dias. Vai lá para as nações. E eu disse, Senhor, como é esse negócio? Dinheiro não tem, não. E aí aparece uma irmã e disse, Deus falou comigo. Não, não foi assim não. E eu disse, Senhor, não tenho não. E o Senhor disse, eu vou te dar uma direção. Olha, amados, pegue porque Deus está dando direção. O Senhor disse, você se lembra das vasilhas da viúva? Eu disse, lembro. Ele disse, pois vai pegar todas as vasilhas da sua casa. Amados, é porque Deus trata comigo de uma forma bem doida. Ele disse, pegue todas as vasilhas abertas, sem tampas. Coloque todas em cima da sua cama. E comece a orar. Porque eu vou liberar o azeite. E amados, eu fiz exatamente isso. Quando eu acabei de orar, ele disse, chame seu marido agora que ele precisa ser participante, ele precisa ver o que eu vou fazer. E diga a ele que é para fechar as vasilhas. E levar com muito cuidado e guardar no armário, porque tem azeite dentro. É bom você ser considerado como uma voz profética dentro da sua casa. E eu via esse homem passando na sala com todo o cuidado. Ele devia ter filmado, gente. Com todo o cuidado do mundo, o pastor era com aquelas vasilhas. E colocou ali. 2 dias depois, uma irmã disse, se Deus falou comigo, que eu não vou, mas eu preciso dar a passagem para você. Aí eu entrei na igreja, uma pessoa disse, Deus falou nessa noite, eu preciso ofertar na sua vida. E a outra, isso foi de manhã, de noite no culto, eu estava te procurando, Deus mandou ofertar na sua vida. Quando foi no outro dia, queridos, foi muita vasilha cheia. Fui para Portugal, voltei de Portugal ainda com euros na mão. Não venha me dizer, queridos, que Deus, Ele não lhe instrui para que nada aconteça. A oferta. Mas quantas vezes, como o Vânia e o pastor Raimundo, eles viajam, eles estão viajando, eles estão lá em Portugal. Eu não fui esse ano, porque o meu filho vai casar, e quando o filho vai casar, a gente fica com a mente só no casamento. Mas todas as vezes que se tinha algum missionário, alguma viagem missionária, eu estou com a minha oferta.
Eu não vou, mas meu dinheiro vai. Mas quando chega um belo dia, essa oferta rompe. Essa oferta rompe. Querido, fui para Portugal, fui para a Espanha. Eu só comecei, mas eu vou rodar o mundo. Porque quem tem um coração generoso, Deus também libera. Não tem como Deus não liberar não, queridos. Não tem como Deus não liberar não. São instruções da parte de Deus. Com Deus, amado, não é guardar. O mundo diz assim, olha, poupa. Guarda, menino, você precisa guardar. Com Deus, você precisa liberar para ter. Você quer ter? Libere. Você quer ter? Libere. Deus vai instruir, querido. Seja uma comida que você dá. Seja um abraço que você dá. Seja um dinheiro. Ah, mas Eloana, eu só tenho mulher. É assim, é só R$2. Não importa. Deus está vendo como uma grande floresta. Deus te disse, vá lá e dê. Ah, olhe, quantas vezes Deus não tem falado com pessoas para dar uma oferta, pastora? E você não dá porque você diz que é tão pouco na sua mão. Deus está querendo romper com o financeiro de pessoas. Eu percebo no meu espírito, não conheço a pastora de perto, mas ela carrega uma unção para prosperar. E se eu fosse você, eu não ficava pensando tanto. Abra lá sua Bíblia em 2 Coríntios. Pastor, eu me perdi no horário, viu? Por favor, me diga aí, até que horas? Eu me perdi, viu? Para eu não. 2 Coríntios 9. Mas eu não vou me demorar muito não. Vamos ler alguns versículos aí. 2 Coríntios 9. E depois desse versículo ainda tenho mais outra bênção para contar. Para dizer a você. Eu não vim só falar sobre ofertas. Eu vim dizer a você que eu tenho uma vida de semeadura. E essa vida tem me levado a lugares que o meu dinheiro não paga, mas Ele paga. Deus quer que a gente venha viver uma vida, queridos, realmente de aumento em aumento. Ser levada a outros níveis. Sabe o desejo, quando ele estava falando sobre o desejo do meu coração. E o maior desejo do meu coração, quando eu entro dentro de uma igreja, seja ela qual for. Queridos, eu fico procurando saber o que é que eu poderia fazer. Senhor, tem que chegar bastante semente. Porque eu poderia mudar as cadeiras. Porque eu poderia fazer. Esse é o maior desejo do meu coração. É ser uma patrocinadora do reino com força. Com força. Mas, querido, nós precisamos começar. Começa com pouco, começa com 2, começa com 3, começa com 5, começa com uma cadeira, começa com uma lata de tinta, começa com uma caixa de piso, mas começa! Essa é a instrução que Deus quer tirar muitos aqui, queridos. De situações, de vergonha. O Senhor está dizendo, eu quero dar dupla honra. E eu acredito que essa noite, amados, Deus já falou a algumas pessoas e talvez a pessoa pensou, isso é uma doideira. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou comprar isso para dar na igreja. Eu vou comprar um conjunto de taça para dar na igreja. Isso é loucura. Não é loucura. O diabo não vai mandar você dar. O diabo vai mandar você reter, você segurar. E Deus dizendo, libere. Comece com... Pastora, olha, eu sei que vocês botam água no púlpito com esses copos. Eu quero dar uma caixa dessa água. É uma semente, amados. É uma semente. Semente não falta na mão de semeador. Não falta. E tem semente que vai dar cada rompida, meu amigo. Meu Deus do céu. 2 Coríntios 9, 6 diz assim, lembre-se, Paulo falando para os coríntios, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta.
É eu que determino a minha colheita. Mas isso eu preciso ter uma metanoia na minha mente. Primeiro eu preciso entender, eu não sou miserável. Eu tenho para dar. Eu tenho para dar. Eu tenho para dar. Eu tenho para dar. Eu preciso entender isso. Ele diz aqui, bora para o 8. O 8 diz assim: Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo, diga em todo tempo. É em todo tempo, amados, não é só um domingo não, é durante a semana toda. Senhor, o que é que eu preciso fazer para romper na minha vida? Eu não quero viver mais uma vida de escassez, queridos. Eu já vivi isso. Eu já vivi ter que crer. Eu já vivi um milagre. Minha filha está ali, ela disse: minha mãe, eu sempre li a palavra e não entendia o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas nós vivemos isso, pastora, na nossa casa. Onde havia um peito de frango para sustentar 4 pessoas. O menino era adolescente. Crente, queridas, amando o Senhor, mas sem conhecimento das verdades. E um peito de frango pequeno. E o Senhor disse, outra instrução. O Senhor disse a mim: você se lembra o que é que Jesus fez com os pães e com os peixes? Faça isso. E eu disse: Pai, eu te dou graças, porque eu sei que o Senhor multiplica. E o Senhor disse: agora você vai cortar os bifes. Minha filha está ali, queridos. Ela disse: minha mãe, eu entendi. Eu entendi o milagre da multiplicação. E foi mais de uma semana. Foi, acho que uns 15 dias. Eu tirava frango e frango tinha na geladeira. Eu tirava o peito, tinha. Eu tirava e tinha. Quando eu disse: Senhor, a gente não quer mais comer frango, não. Por quê, amados? Por causa de uma vida de semeadura. Você dar acesso, uma vida de semeadura é dar acesso aos milagres de Deus. É dar acesso àquilo que Deus quer fazer. É dar acesso ao rompimento dele. Aqui diz que Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênção, para que em todo tempo vocês tenham tudo do que precisam e muito mais ainda, para repartir com outros. Deixa eu te falar, queridos, a sua oferta não vai fazer falta a você, não. O diabo, ele vai dizer: vai dar. Como é que você vai dar? Vai fazer falta. Como é que você vai dar camarão, se os teus filhos não têm para comer? Você tem que crer, amados, que aquele que falou com você, ele é fiel para mudar a sua circunstância. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele tem dito. Aqui diz, amados, Deus, ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar generosamente. Você vai ter para dar. A igreja precisa chegar a esse nível, pastora, de ter para dar com força. Porque tem pessoas que não vão querer você só ouvir você falar de Jesus, não. Ela quer ver Jesus na sua vida. Você chega numa casa para falar de Jesus, a luz desligada. Você sai e diz: Deus te abençoe. Jesus não ia deixar a luz desligada. Você tem para dar, você tem que ter para dar, para chegar numa situação dessa e dizer: o meu Deus mandou suprir a sua vida. O meu Deus, pastora, o meu Deus falou comigo que eu preciso, o que é que está precisando aí de instrumento? Deus falou comigo que é para eu poder dar. Deus falou comigo que é para poder dar os melhores microfones. É dentro da igreja mesmo. É aqui mesmo, queridos. E quando você cuida da casa do Senhor, o Senhor cuida da sua. Porque na minha casa não falta. Deus é sempre fiel. Eu conversando com minha filha, eu converso muito com ela, e eu estava dizendo: rapaz, Deus é sempre fiel. Ela: minha mãe, você não presta atenção, não. Que nunca nos faltou nada, por causa da fidelidade do Senhor. Porque eu aprendi a veia. Existe uma veia para você prosperar.
dízimos e ofertas. Oferta para você enriquecer. Vamos lá para o 10. O 10 diz assim: pois é Deus, diga Deus. É Deus. É Deus quem supre a semente. Então eu não posso ter desculpa em dizer, eu não tenho para dar. Eu tenho que dizer, Pai, a tua palavra diz que você supre a semente. E eis aqui uma semeadora. E a semente chega, queridos. A semente chega, eu nunca fiquei fora de nada. De tudo que fazia dentro da igreja. Eu não tinha nada, pastor, nada quando eu entrei ali no Verbo. Mas quando tinha alguma coisa para fazer, eu digo, estou dentro. Vânia ainda ficava meio assim, mulher, eu digo, estou dentro. Sou uma mulher de fé, eu oro. Eu sou uma mulher de oração. Eu sei que quando você ora, Deus responde. E aqui diz que Ele, pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Ele não só dá semente a você, Ele dá semente para que você entenda que você precisa gerar, porque semente vai gerar novas sementes, e Ele dá o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá. Da mesma forma Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Esse supre aí no grego é a palavra, significa prover abundantemente. Prover em excesso. Ele disse, eu sou Deus que vou prover abundantemente na sua vida. Eu vou prover em excesso. Uma outra situação, isso foi logo no início lá do Verbo. Muita dificuldade ainda. E eu me lembro que nós tínhamos um carro na época, um carro velho, não era, amor? Só o sangue do cordeiro. E eu estava devendo à escola do meu filho 1 ano de escola. E aquele carro lá na porta, e eu me lembro que a gente estava em um culto, a igreja ela estava construindo o anexo, quem já foi lá na igreja, o anexo ali. E estava se arrecadando ofertas para a construção do anexo. Em um culto, tudo animado. O Senhor falou comigo. E Ele disse, eu quero o teu carro. Mas a nossa ideia era vender o carro e pagar o que se estava devendo. Amém? Porque crente paga o que deve. Outro princípio aí. Mas eu disse, rapaz, Deus está pedindo um carro. Aí eu cheguei para o amor e disse, meu filho, o Senhor disse que quer o carro. Ele, se Deus está falando, vamos dar o carro. Naquele dia a gente entendeu que aquele carro não era nosso. E quando a gente entendeu aquilo, amados, aquele carro que estava ali para vender, que não tinha muito tempo sem encontrar um vendedor, na mesma semana me aparece um vendedor, um comprador. E compra-se o carro. Na época, há 10 anos atrás, ou não sei quantos anos atrás, na época foi vendido o quê? 6 mil, eu acho, o carro. Lindo esse carro, 6 mil, pensei. Oh, meu Deus, eu acho lindo, porque quando a gente olha para trás, amados, e vê o que é que Deus já fez nas nossas vidas, você precisa ser aquele que diga assim, eu serei o próximo a Deus fazer. E eu me lembro que chegou esse comprador e nós vendemos esse carro. E quando o cara chegou, na época eu estava trabalhando lá no Rema, e fechou o negócio com ele, ele não entrou nem em casa para não ser tentado, porque nós sabíamos que aquilo ali era uma semente. Identificamos que aquilo ali era uma semente. E confiamos que Deus ia fazer um milagre. E ele chegou lá no Rema e disse, acabei de vender o carro. E naquele dia, eles estavam orando para entrar um dinheiro para cobrir o cheque da construção. E foi exatamente aquele valor. A oferta, ela rompe. 2 dias depois, a escola disse que tinha chegado alguém lá na escola
e pago a escola toda do meu filho. Não terminou por aí. E passou-se o tempo, passou-se os anos, e eu disse: Senhor, se lembra aquela semente que eu dei do carro? É segundo a sua espécie. E eu preciso ter o carro, Senhor, porque eu quero ir para os lugares ministrar, mas eu quero ir com o meu carro, que eu fico mais à vontade de ir para voltar. E foi um tempo, amados, com paciência. Eu nunca pensei que Deus falhou, ou que aquela semente não valeu de nada. Eu dizia: Senhor, eu plantei. Existe um carro. O Senhor me deu uma outra direção. Disse: pegue o seu marido e dance uma semana dentro da sua casa, só você e ele pelo carro. Se lembra, amor? Ele bem tímido, queridos, ele bem tímido. Ele é mais tímido que eu sou. Eu digo: olha, meu filho, vamos dançar. Eu nem olhava para ele, porque se eu olhasse para ele, ele não dançava. Eu digo: mas você vai ter que dançar junto comigo, a instrução é os dois. Dançamos uma semana. Aconteceu? Não. E eu continuei dando graças ao Senhor, porque como é que eu rego uma semente dando graças a Deus? Pai, obrigada porque a semente já foi lançada. Obrigada, Pai, porque eu já estou na expectativa de colheitas. E sabe, querido, passou algum tempo, teve um almoço na família, foi em um restaurante, e aqueles que tinham carro já iam, e eu estava ali pedindo um Uber, e o abençoado do Uber, final de semana, não chegava. E eu me lembro que eu levantei para o celular e disse: Senhor, isso aqui não é uma posição de filha. Eu semeei. Isso aqui é uma vergonha, todo mundo já está lá e eu estou aqui. Eu sou tua filha. E eu semeei. A tua palavra diz que aquele que semeia, colhe. Só isso, queridos. Pai, obrigada. Começa a Vânia dar aula no Rema. E quando Vânia dá aula, eu sempre vou interceder por ela. Sempre estou lá em oração por ela. E está eu lá. Tinha passado por uma cirurgia, um processo que quase que eu morro. E eu estava lá com ela e terminou a primeira aula. Ela disse: mulher, vamos tomar um café comigo. Eu entrei na sala, estou ali tomando um café com ela. Aí a vice-diretora chega e disse: Elô, Marcelo te entregou alguma coisa? Eu disse: não, mulher, não me entregou não. O que foi que aconteceu? Ah, uma irmã deixou algo para te entregar aí. Mas eu acho que ele está por aí. Eu digo: chama esse abençoado para ver. Quem foi a irmã? Aí foi uma aluna do Rema. E eu vim a aluna do Rema depois. Aí mandei chamar esse abençoado. Aí ele disse: deixa uma caixa ali para você. Aí eu digo: tá bom, me dê essa caixa aí. Uma caixa bonita, parecendo uma caixa de livros. E Vânia assim na minha frente, eu aqui. Eu digo: mulher, presente, está vendo? O diabo tentou me matar e Deus agora está me honrando. Ela ainda disse assim, antes da aula, amados. Vânia liberou uma palavra na minha vida. Ela disse: esse tempo todo, foi quase 6 meses que eu fiquei sem pregar, sem nada. Esse tempo todo que o diabo roubou os púlpitos, que o diabo roubou o seu financeiro, ele vai ter que devolver tudo. Amados, pego a caixa, quando eu abro a caixa, tinha lá 4 bolos de 100, 4 de 10 mil, 40 mil dentro da caixa. E a cartinha era: Deus disse que é para você comprar o seu carro. Queridos, a aluna não sabia dessa história. A aluna não sabia da minha semente. Mas ele sabe da semente que você planta. E sabe, queridos, eu disse... Aí Vânia caiu de costa. A Vânia disse: mulher, o que é isso? Raimundo, a Laona acabou de ganhar 40 mil para comprar um carro. E eu fiquei pensando, um tipo como esse, poderia se dar um pix? Poderia se comprar até um carro e me dar o carro, a chave do carro. E a menina disse: eu pensei sobre isso.
Mas o Senhor disse, é segundo a sua espécie. Você deu dinheiro, você recebe dinheiro. Você plantou dinheiro, você recebe dinheiro. Você plantou sapato, você recebe sapato. Você plantou roupa, você recebe roupa. Você planta casa, recebe casa. Você planta carro, recebe carro. Segundo a sua espécie. E os 40 mil, algo em comum. Eu digo, Deus, faça comigo em comum. Nunca fez com ninguém, faça comigo. Porque eu gosto de esfregar isso na cara do diabo. Eu gosto de dizer para ele, um dia você me colocou num lugar de vergonha. Agora eu tenho dupla honra. E eu agarrei aquela palavra. Naquele dia o professor Eduardo Cardoso estava lá. Eu estou dizendo isso aqui, porque eu ainda vou voltar aqui um dia para contar isso. E ele olhou, Vânia, e disse, olha só, Eduardo, ela ganhou 40 mil. Ele disse, pois tá, 40 mil ela vai dar de oferta. Ah, mas eu agarrei essa palavra. Porque esse é o meu alvo. É ter 40 mil para dar de oferta. De plantar no lugar certo. Nas pessoas certas. Ser direcionada por Deus. O carro 6 mil. A colheita sempre vai ser maior do que o plantio. Não tenha medo quando Deus disse dê. Quando Deus diz libera, envia, manda. Eu estou falando quando Deus diz. Porque Ele se responsabiliza pela direção que Ele dá. Vai ter direções que vai fugir da sua caixa, viu, pastor? Um dia eu peguei todas as minhas contas, botei no chão e o Senhor disse, agora dance. Eu digo, não tem ninguém aqui, pago o meu mico sozinha. Fecho a porta do meu quarto. Se eu cair ali, minha irmã, eu caio na cama, que eu não sou besta, que não tem diácono para me segurar. Mas eu já paguei a conta rindo. Rindo em cima das contas. Agora o que eu tinha na mão eu semeio. Eu não seguro semente na minha mão. E eu estava ali sentada, viu, pastora? Eu preciso fazer isso. Eu disse, é cor da minha cabeça. Alguém, você pode subir aqui, minha querida? Eu digo, é cor da minha cabeça. Você pode chegar aqui, pastora? Eu digo, é cor da minha cabeça. Ei, sobe, pastora, sobe. Quem me deu não é daqui isso. Então não se trata de um brinco. Se trata de algum lugar. Que Deus vai querer que você vá te presentear. Eu não sei. Eu digo, Senhor, é esse brinco mesmo, desde a hora que eu estava sentada ali. E Ele disse, é isso aí. Então receba. Foi um outro lugar. Deus ainda realiza sonhos. E portas de nações serão abertas sim. Para a senhora desfrutar. Desfrutar. Aleluia. 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 Eu vou só deixar aqui. Já terminou o tempo, pastor? Já, minha filha está lá dizendo. Então eu não vou mais, gente. Eu não vou mais tomar o tempo de vocês. Mas vai ter dízimos e ofertas, né? Vocês vão recolher. Eu quero só dar uma instrução. Se você crê que eu sou mulher de Deus, mesmo que você... bota envelope, mesmo que você não tenha trazido oferta hoje, pegue o envelope e bote pela fé. Muitas vezes eu botei pela fé. Passava e eu arriava pela fé. Mas proponha no seu coração. Deus vai instruir durante esse tempo dessa campanha.
pessoas para sair, para dar um voo maior. E não fique pensando que é o diabo, não, porque o diabo não vai mandar você dar nenhum bombom. Quando Deus disser dê. Quando Deus disser, vocês estão ouvindo? Quando Deus falar, quando eu for direcionada por Deus, Deus vai mudar a situação de pessoas, vai tirar de cativeiro, de vergonha. Ora e diz: Senhor, qual a instrução? Um tempo que você dê na casa do Senhor é uma instrução. Deus abençoe vocês. Eu não vou chamar vocês aqui, mas eu quero só que você fique em pé. Só um instante, pastor, eu quero orar pelo povo. Você fecha teus olhos agora, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos agora diante do Senhor, Pai. Pai, eles estão aqui, Senhor, porque eles têm sede e fome do Senhor. Eles querem ser instruídos. E eu quero profetizar, Pai, como aquela mulher de Deus profetizou sobre a minha vida. Eu quero profetizar naqueles que têm semeado, que têm ofertado, Pai, aqui na tua casa, na vida de outras pessoas, que da panela deles não faltará nem o azeite e nem a farinha, Pai. Eles terão em abundância. Eu profetizo um novo tempo. Eu profetizo um novo tempo, onde você terá para dar, onde você terá para dar. Eu profetizo um novo tempo, onde carros chegarão, e você vai entender que foi Deus. O Senhor está soprando o nome de pessoas aqui. Não fique dizendo: será que vem do norte? Não. Seja do norte, do sul, do leste ou do oeste. Só cria uma expectativa, porque essa noite terá resultados. Por causa da sua obediência, de levantar e de trazer o seu envelope com ou sem dinheiro, mas crendo que Ele dá semente ao que semeia e pão para o que tem fome. Pai, muito obrigada, Pai, porque dessa noite haverá sinais. Haverá sinais. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada.